Fala pessoal, aqui é o Rafa, seja muito bem-vindo ao canal Músico Investidor. Nesse canal, toda segunda-feira eu falo sobre conteúdo de produção musical e todas as quintas-feiras eu falo sobre conteúdo não relacionado à música. Eu costumo falar muito sobre educação financeira, business, mindset e tudo que eu puder agregar nesse sentido. Bom, a partir de hoje eu queria dar andamento, nos temas de educação financeira. Eu tenho uma playlist inteira, tudo numerado, tudo bonitinho para quem quer começar a investir o dinheiro, né? Vocês sabem que eu sou um grande pregador da educação financeira porque eu acho muito importante, acho que todo mundo precisa ter conhecimento disso para preservar e conseguir aumentar, fazer com que o dinheiro trabalhe para você, né? Não deixar o dinheiro ali na poupança, ali quase morrendo, e deixar ele em aplicações melhores para a gente começar a ganhar um pouco mais com o rendimento deles, né? Porque se a gente deixa na poupança, a gente vai estar deixando de ganhar muito dinheiro aí no decorrer dos anos. Então eu fiz uma playlist inteira aqui no canal de Educação Financeira, onde eu falei basicamente sobre a renda fixa e tesouro direto e tudo mais, que são aplicações um pouco mais conservadoras. A partir de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a renda variável, que na minha opinião é onde eu mais gosto ali de navegar, porém tem um pouco mais de risco e a gente vai bater um papo sobre isso, né? A gente tem um pouco mais de risco, mas os retornos podem ser muito maiores do que a renda fixa. Por isso que eu recomendo que todo mundo tenha pelo menos uma pequena parcelinha da carteira ali na renda variável, nem que seja para molhar o pezinho ali para começar. Eu acho importante ter, porque pode dar uma rentabilidade muito maior do que na renda fixa. Vamos lá então para os detalhes. Bom, gente, na renda fixa, se vocês estão acompanhando essa série aí, vocês sabem que quando a gente vai investir o nosso dinheiro, a gente já faz um acordo ali pré-determinado na hora que a gente vai investir. Então, por exemplo, se você está no Tesouro Direto, você pode acordar, por exemplo, você está no Tesouro IPCA, você acorda que você vai receber ali a inflação, né, o IPCA, mais uma porcentagem quando chegar no vencimento, né? Claro que a gente não vai saber exatamente quanto a gente vai ganhar, porque a gente não sabe como vai ser o IPCA no decorrer dos anos, né? A inflação no decorrer dos anos, ela varia. Você, por exemplo, pode pré-fixar uma taxa na renda fixa. Então, por exemplo, se você pode fazer uma aplicação onde você vai ganhar, por exemplo, 10% ao ano. Então, aí sim você vai saber exatamente quanto você vai ganhar daqui a, não sei, 4, 5 anos, dependendo do acordo que for feito ali no início. Então, ali sim, no pré-fixado, você sabe que você vai ganhar o quanto você colocou, mais 10% ao ano no vencimento, né? Então, é basicamente isso. Na parte da renda variável, a gente não tem muito como saber o que vai acontecer, né? Porque a renda variável varia, né? Então a gente tem algumas aplicações como ações, né? Que basicamente é quando a gente investe em empresas como Itaú, Ambev, WEG, Banco do Brasil, enfim, nas maiores empresas do Brasil aí estão na Bolsa de Valores. E através do home broker, que você tem acesso na sua corretora, que você consegue investir e você compra papéis, né, dessas empresas, e aí você lucra com a valorização das ações, né? À medida que a empresa vai tendo lucro, a ação vai valorizando ou desvalorizando, vai tendo prejuízo, enfim. Basicamente os papéis acompanham, né, um pouco o lucro das empresas, né? Então você ganha com a valorização da ação dos papéis e você ganha também com os dividendos, que são os lucros que a empresa tem. Parte dos lucros, tem empresas que dividem tudo, mas parte dos lucros é dividido entre os acionistas, né? Então quanto mais papéis você tiver, quanto mais ações você tiver da empresa, mais você recebe, né, em formas de proventos, que são esses dividendos, e tem também os juros sobre capital próprio. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia, a gente está aqui no meio ali de 2019, né? A gente está em um bull market, né? Então, assim, as ações elas estão subindo bastante aí nos últimos meses, né? A economia está fervendo nesse momento, só que isso não é para sempre, né? Então, por isso que eu falo que a gente deve ter, na minha opinião, né? Eu conheço gente que é muito agressiva, que tem 100% do capital em bolsa. Eu, apesar de hoje em dia estar com a maior parte em bolsa, eu tenho a noção que eu preciso aumentar um pouco a minha parte da renda fixa ali também, né? Por quê? Porque nem tudo sem flores, nem tudo são flores, né? A gente não vai ficar a vida inteira só subindo, né?
Então tem altos e baixos e pode vir a acontecer em algum momento, em alguns anos aí para frente, uma crise. E o que acontece nessas crises, como são muito fortes, que nem aconteceu em 2008, por exemplo, as ações estão aqui, elas podem cair 40%, podem cair 40%, 50%, enfim. Se você tem todo o capital em bolsa, você ficaria confortável em perder 40%, 50%, 60% do seu capital numa queda brusca dessas, que nem aconteceu recentemente com a Argentina, que caiu absurdamente? Você ficaria confortável com isso? Tem gente que sim, porque você vai continuar recebendo os proventos e tal, tudo mais, mas assim, aí nesses momentos de queda, aí que é um bom momento para você aportar, para você comprar. Por quê? Porque as empresas vão estar baratas, vão estar com os preços bons. Aí é hora de você ter caixa para você comprar. Então, que nem agora que a gente está em um bull market, que está voando a bolsa, talvez seja o momento de você aumentar um pouco, que é o que eu estou fazendo, aumentar um pouco o caixa da renda fixa, porque quando tem quedas, a gente vai e pega, né? E compra ali nessas quedas. Mas então, como vocês puderam perceber, o mindset, a forma de encarar a renda variável é bem diferente da renda fixa, né? A renda fixa é um pouco mais conservadora, você tem um fundo garantidor de crédito de algum pepino e tal. Nas ações, né, existem ações que afundaram, né, que nem teve do Eike Batista lá, que foi lá embaixo, todo mundo que investiu ali perdeu o capital. Tem empresas, tipo empresas ótimas como a Estrela, né? A Estrela, para quem é aí dos anos 80 e que nem eu, a gente acompanhou vários brinquedos ótimos da Estrela que hoje em dia está praticamente falida, né? Então empresas estão lá embaixo. Outras empresas estão voando, né? Tipo o Banco Inter, por exemplo, está indo super bem na bolsa, tem várias empresas que estão decolando aí. Então essas foram as ações, falei assim, muito por alto, a gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Vou deixar uma fotinha aí do Ibovespa, que é o índice Bovespa, onde tem as ações mais líquidas da bolsa, as mais negociadas, e aí dá para ver no gráfico como que tem esses altos e baixos, né, gente? A gente hoje em dia está no pico aí, a gente está no pico dos pontos, está mais de 100 mil pontos Ibovespa, mas já teve aí, enfim, quedas muito grandes, né? Então é isso que você precisa ter em mente. Porém, vou dar um exemplo aqui, se a gente consegue, por exemplo, 1% ao mês na renda fixa, já é uma coisa incrível, né? Na bolsa você pode conseguir 2%, 3% em um dia, dependendo da ação, né? Se vamos supor, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, Fleury, por exemplo, que é uma ação que eu gosto, teve uma queda aí de sei lá, 3%, 4% há uns dias atrás. Aí eu fui e comprei um lotezinho, né? Comprei um lote de 100 ações. No dia seguinte já subiu mais 3%, ou seja, eu ganhei 3% em um dia. Sabe esse tipo de coisa? Então é esse mindset que a gente tem que ter. Então quando tem uma queda, a gente aproveita para comprar e vai indo. Então a gente pode, no decorrer dos anos, no longo prazo, a tendência é que você ganhe muito mais do que perca dinheiro. Se você investir em boas empresas e saber o que está fazendo, tá bom? A gente vai entrar mais a fundo sobre isso. Um outro investimento que eu gosto muito da renda variável são os fundos imobiliários, né? O que são os fundos imobiliários? A gente basicamente investe em imóveis, a gente compra cotas, né? Em vez da gente comprar um imóvel físico mesmo para a gente morar, a gente compra cotas e a gente recebe os aluguéis mês a mês. É uma excelente fonte de renda mensal, né? Para quem quer ter uma grana mensal. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, investindo na prática minha grana em fundos imobiliários. Bom, gente, esse foi um vídeo de introdução aí da renda variável. Aí nas próximas quintas-feiras eu vou estar desenvolvendo mais sobre esse assunto. Eu devo falar basicamente sobre ações e fundos imobiliários, que são as duas categorias da renda variável que eu mais gosto, né? Onde eu invisto minha grana, que eu tenho mais conhecimento, eu gosto de falar daquilo que eu conheço. Então acompanha aí, quem tem interesse nesse assunto pode acompanhar, que eu vou estar investindo aí na prática, tanto em ações quanto fundo imobiliário. Vou explicar exatamente o que é, como funciona, como que a gente vai fazer para a gente analisar as empresas com base em fundamentos, para saber se a empresa é boa, se é ruim. Vou passar alguns hackzinhos também para você ter um pouco mais de segurança na hora de investir. Enfim, a gente vai falar sobre isso tudo, tá? Esse foi um vídeo de introdução. Vamos que vamos acompanhar os próximos, que eu tenho muita coisa boa pela frente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.